Vamos retomar as discussões. Começamos pela primeira mesa da tarde. Eu vou apresentar rapidamente as pessoas, porque, como eu disse para eles, não interessa muito as apresentações. Interessa é o que eles vão dizer. Então, a primeira palestrante é a Patrícia Costa, que é doutora, já tinha visto aqui no currículo dela. Ela é graduada, ela é mestre, é doutora, tudo em antropologia. Ela não tem nada de híbrida, é pura. Não é porque aqui a gente tem muitos híbridos, é por isso. O Paulo Willis, que é coordenador do Centro de Apoio ao Migrante e é do Serviço Pastoral do Migrante. E a Cíntia Uchoa, que é a que vai debater os dois palestristas, que é coordenadora do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, da Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça. Rapidinho, cada um tem 20 minutos, 5 minutos eu aviso, quando terminar os 5 minutos eu digo, chega. E aí tem que parar. Patrícia? Alô? Tá dando para ouvir? Alô? Alô? Tá ligado. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite da Márcia, né, porque já contextualizando a produção desse texto, né, a Cíntia teve a oportunidade de ler o texto antes e numa conversa de corredor ela pediu para que eu contextualizasse, falasse de onde surgiu o seu impulso de fazer esse texto, de fazer essas reflexões teóricas. Então, assim como a Marina, estou aqui falando como mim mesma, não estou a partir de nenhum outro órgão que me dá uma liberdade imensa para falar, e isso eu agradeço muito a Márcia de ter propiciado isso. E, ao fazer o convite, a Márcia viabilizou uma oportunidade de pensar questões sobre o trabalho forçado que até então eu não havia encarado o desafio. Né? Por quê? As reflexões que eu aqui apresento foram decorrentes, as indagações que aqui estão depuradas, foram decorrentes de um estudo de caso que eu fiz para a OIT, sobre ações brasileiras de combate ao trabalho escravo contemporâneo. Então, é um trabalho forçado que a gente sempre utiliza com a categoria trabalho escravo contemporâneo. Tá? Vamos lá. O que aconteceu nas minhas divagações teóricas e por aí vai? No meu doutorado, eu trabalhei com descendentes de escravos, mas da escravidão colonial. Né? E trabalhei com a memória da escravidão como reveladora de ações de resistência social elaboradas pelos descendentes de escravos dessa escravidão colonial, e uma série de indagações, de reflexões surgiram que foram dar na minha tese. Quando eu fui trabalhar com trabalho escravo contemporâneo, claro que o quadro mudou, né? Embora os relatos que eu obtive durante a pesquisa de doutorado muitas vezes traziam aspectos parecidos com os relatos que eu li sobre trabalho escravo contemporâneo. Mas o que mudou principalmente, que é o que eu vou apresentar aqui? Eu vou apresentar uma dimensão específica do trabalho forçado, né, do trabalho escravo contemporâneo, que é a questão das situações de abuso que ocorrem no trabalho forçado. Por quê que eu vou apresentar isso? Quando, durante a pesquisa de doutorado, eu conversava com descendentes de escravos, é claro que inúmeras situações de abuso apareciam. Não vou ficar aqui descrevendo todas elas para vocês. E havia um lugar comum, e eu me incluo nesse lugar comum de explicação, né, das situações de abuso que os escravos trazidos da África sofriam, que era a questão da desumanização. Né? Por quê? Porque na escravidão colonial, o escravo ele era pensado legalmente, e pelo costume, como mercadoria. Tá? Diferente do escravo contemporâneo, que ele pode ser pensado como mercadoria em determinadas situações. Entendeu? Por exemplo, a dívida que aprisiona o trabalhador no local de trabalho, ela tem muito mais esse caráter de aprisionamento do que de transformá-lo em mercadoria, de fazer dele um capital, entendeu? Para o fazendeiro, que tem essa série de trabalhadores escravizados, aqueles trabalhadores não se constituem em capital, entendeu? Não é uma forma de acúmulo de capital, diferente da escravidão colonial. E, sem fazer um grande rodeio, porque é uma história realmente muito interessante de contar, de por que eu resolvi abordar a questão do abuso. Né? Se na escravidão contemporânea o trabalhador escravizado não pode ser considerado mercadoria, no sentido como eu considerava, né, o escravo colonial, como é que a gente pode pensar o abuso? A desumanização do outro começou a ser um argumento falho demais para encarar essa questão.
E das inúmeras questões de maus tratos, da rede intrincada, a rede complexa de coerção que é exercida contra esses trabalhadores, vários relatos de abusos eu acabei tendo acesso e alguns me chocaram particularmente. Tá? Só vou contar um deles, terrível após o almoço fazer, mas vou contar apenas um deles só para vocês conseguirem entender a dimensão. Nas fazendas, entre os trabalhadores são escravizados, eu não vou ficar entrando em detalhes sobre a estrutura, a cadeia de mando que ali rege a atividade produtiva, mas a gente sabe que tem toda uma estrutura coercitiva que impede os trabalhadores de saírem do local de trabalho, né? Além dessa estrutura cerceadora de liberdade, existem maus tratos, né, que são parte dessa estrutura. Nessas tentativas de fugas, que normalmente ocorrem quando os trabalhadores, porque eles não aceitam, até eu tenho uma dificuldade de chamá-los de vítimas, porque eles não aceitam de forma passiva a exploração, tá? Eles se colocam contra essa exploração, pode ser desde tentando sabotar o trabalho ou tentando fugir, né? Formas coletivas de resistência que são mais raras, mas formas individuais são muito comuns. E numa dessas tentativas de fuga, um trabalhador foi capturado pelo fiscal e obrigado a fazer sexo oral nesse fiscal na frente de todos os outros trabalhadores. Esse choque que vocês ficaram, eu também fiquei quando eu fiz o trabalho. Aliás, tive que digerir por vários dias essa questão para tentar entender. E aí, quando a Márcia me convidou, eu falei, bom, acho que vou encarar essa questão e vou tentar entender o que viabiliza esse abuso. Para entender esse tipo de abuso pesadíssimo, que eu não vou descrever os outros, porque vou poupar vocês, né? Não vou fazer da minha apresentação um banho de sangue, mas quais são as questões que eu vou aqui levantar? Eu quero entender o que viabiliza esse abuso por parte dos dois sujeitos envolvidos nessa questão, o trabalhador escravizado e o fazendeiro e os funcionários da fazenda onde esse trabalhador está. Para entender a questão do ponto de vista do trabalhador escravizado, eu vou abordar dois aspectos que são intrínsecos da escravidão contemporânea. Primeiro, o processo de construção da masculinidade que impulsiona a partida desses jovens trabalhadores para fora da casa dos pais, né, e é o que, na verdade, viabiliza o tráfico interno de pessoas que tem por finalidade o trabalho forçado. E o segundo processo, que também é intrínseco da escravidão contemporânea, que é o desenraizamento social, que é decorrente desse movimento, tá? É decorrente dessa saída. Para entender o ponto de vista dos fazendeiros e dos funcionários, obviamente eu não conversei com nenhum deles, a pesquisa não foi documental, eu tive que fazer como a colega anterior falou, né? Em vez de recorrer para a terapia, eu recorri para a academia, né? E com filósofos da política consegui entender a lógica por trás disso. Então, acabei me utilizando de Hannah Arendt, de Agamben, para entender justamente a lógica do abuso por quem exerce o abuso a partir da categoria de banalidade do mal. Né? E esses dois outros processos que eu vou aqui falar permitem o quê? A banalização do mal. Por quê? Porque a banalidade do mal está extremamente, intimamente ligada à destituição de valor das vidas desses trabalhadores. Tá? É o que transforma esses trabalhadores, usando o termo de Agamben, em vidas nuas, destituídas de valor político de importância social. Enquanto vidas nuas, suas vidas podem ser impunemente eliminadas ou impunemente submetidas a qualquer tipo de violência. As suas vidas e os seus corpos se tornam local propício para o exercício de qualquer poder soberano. Poder soberano aqui, que pode estar encarnado nos patrões, nos fazendeiros, pode estar encarnado nos funcionários das fazendas. Tá? Bom, gente, se eu estiver falando muito rápido, porque como a argumentação é longa, eu vou tentar cortar algumas partes. Falando em linhas gerais, gente, os dados, o texto vocês terão acesso depois, eu coloco os dados do perfil do trabalhador escravizado, tá? Mas em linhas gerais, esse trabalhador escravizado é homem. Tá? É homem, ele sai da casa dos pais cedo, ele sai já tem mais de 16 anos, e na pesquisa do perfil, que é uma pesquisa feita pelo pessoal do FRJ, eles trabalharam muito com os trabalhadores resgatados. A média de idade dos resgatados era 31 anos. Então, vamos colocar, né, entre 16 e 31 anos, a média de idade em que esses trabalhadores saem de casa e são submetidos ao aliciamento, são escravizados e podem vir a ser resgatados. Tá? Normalmente, eles são originários da região Nordeste e são migrantes por natureza. Por quê? Porque
porque eles partem da região Nordeste, normalmente da zona rural da região Nordeste, e vão em busca de trabalho, normalmente nas fazendas do sul do Pará e Mato Grosso. Tá? Então, de modo geral, esse é o perfil do trabalhador escravizado. Por que eu coloco essa partida dos jovens como parte de um processo de construção da masculinidade? Porque é parte do ideal desses jovens se tornar o pai provedor. Esses jovens, eles são normalmente filhos de agricultores pobres, né? E são filhos de agricultores pobres que a ausência de terra não permite a reprodução social do grupo doméstico desses jovens. Então, para reproduzir, para formar uma nova família, ele tem que sair de casa. Tá? E ao sair de casa, ele tem que fazer o quê? No fundo, ele tem aquele valor de realizar esse papel masculino, que é de se tornar o pai provedor, né? E qual é a forma ideal de realização desse papel? A partir de você criar uma família e sustentar essa família a partir do trabalho na terra, na sua terra de preferência. Né? A categoria trabalho livre, que eu utilizo no texto, fala disso, é o trabalho sem patrão. Você trabalha para a reprodução da sua família, para a reprodução social e cultural do seu grupo doméstico. Entendeu? Então, o que acontece? É parte de todo um processo de construção da masculinidade a partir desses jovens. Que ele não parte só em busca de terras, vamos dizer, ele não vai partir, ele está em busca de dinheiro para que esse dinheiro compre terras quando ele conseguir retornar e ele viabilize esse papel. Ele parte também em busca de aventura, ele parte também influenciado por companheiros, por amigos, como demonstração de virilidade também, porque ele está indo rumo, né, uma trajetória desconhecida. Ele parte também em busca de quê? De ficar rico, em busca de aventura. Isso é muito fácil, são jovens que estão partindo. Então, vocês imaginam a energia, vamos dizer assim, social por trás dessa partida, né? Então, partir e até mesmo aceitar a proposta do aliciador é parte desse processo de construção da masculinidade. Esse processo, gente, antes que eu me esqueça, ele não se inicia com a viagem em si. Ele se inicia antes da viagem. Quando que ele começa? Ele começa em casa. Né, quando as tensões familiares, que muita gente que estuda trabalho forçado, trabalho escravo contemporâneo aponta como razões subjetivas dessa viagem, na verdade são tensões familiares entre o jovem, homem, e a autoridade paterna. Entendeu? Por quê? Não há terra, não há condição suficiente para que aquele jovem consiga ser autônomo e se construir naquele ideal de homem que ele tem. Então ele tem que sair. Tá? O pai não vai, ele não consegue, dentro das terras do pai, realizar esse ideal. Então começa a haver essas tensões familiares, claro que esse é um dos motivos, mas existem vários outros motivos, né? É parte da construção da masculinidade a ruptura com a autoridade materna. Então esse processo começa antes da viagem, né? Começa com esses conflitos, com a viagem ele começa a engrenar, vamos dizer assim, tá? O que acontece quando ele parte, sai de casa, pode sair sozinho, pode sair com os amigos, né, e é enredado nas teias do aliciamento. Esse processo ele é interrompido. Por quê? Porque ao ser escravizado, a sua possibilidade de retorno acaba. Então, é como a gente às vezes pode pensar, tem uma lógica econômica fortíssima por trás dessa viagem, mas é uma lógica econômica, gente, que não é naquele sentido econômico capitalista, pura e simplesmente. É uma lógica que está subordinada a uma lógica da família. Por quê? Porque, no fundo, ele quer partir em busca de trabalho. Trabalho para conseguir dinheiro e dinheiro para conseguir terra. Para que ele quer essa terra? Para conseguir construir a sua própria família. Está dando para entender esse movimento? Entendeu? Então, o que acontece? Ele é escravizado e, nesse momento que ele é escravizado, né, a escravidão, obviamente, ela não necessariamente acontece de você ficar apenas em uma fazenda. Muitas vezes ele fica em uma fazenda, o trabalho termina, ele é abandonado à própria sorte, aí volta para o município onde ele foi cooptado para o trabalho escravo. Nesse município, ele está sem dinheiro, está sem documento, começa a viver de favor nas pensões, né, que ali são as pensões hospedeiras, que a gente chama, né? Nessas pensões, eles fazem novas dívidas e aí vão ser comercializados, a dona da pensão os comercializa com outros fazendeiros ou funcionários de outros fazendeiros. Entendeu? Comercializa a dívida deles, entendeu? Então passa a dívida deles para o fazendeiro. O fazendeiro paga essa dívida, né, prometendo trabalho e assim por diante. Quando ele começa a entrar nesse processo de uma fazenda para outra, né, ele para de ter uma residência fixa, ele já está extremamente distante do local de origem, da família de origem, daqueles valores que impulsionaram ele para sair, ele se torna o peão de trecho.
tá? É uma categoria muito forte. E o peão de trecho, ele é um emblema, um exemplo emblemático do desenraizamento social. Por quê? Porque à medida que esse movimento começa a ocorrer, esse movimento de saída, e o impedimento do retorno acaba se cristalizando com a escravidão, os laços com o lugar de origem começam a se apagar, começam a se afrouxar, tá? Então são os laços tanto com a família, que fica sem notícias por anos, né? Já... Estou em pânico. Viu? Então tá bom, não, sem pânico, por favor. Então tá bom, tá. Quando esses laços começam a se apagar, gente, as suas referências sociais e morais, principalmente, começam a desaparecer também, né? E o que acontece? É como se começasse a haver uma morte social dessa pessoa. Para a família é uma morte, porque ele não voltou, entendeu? E para ele, uma pessoa sem referência, sem identidade, também é uma morte. Então é uma morte social que precede uma morte física, que pode estar acontecendo a qualquer momento. Esse processo de afrouxamento dos laços sociais é o que eu estou chamando de desenraizamento. Aliás, estou aberta para outro termo, que eu não consegui achar um termo, e esse foi o que eu mais me animou. Nesse processo de desenraizamento, gente, a sua vida e o seu corpo, vamos dizer assim, param de ter valor. Por quê? Porque a gente tem valor na medida que a gente está inserido numa rede de relações sociais específica, em que as pessoas nos situam, nos localizam, né, nos termos da Mata, que a gente é pessoa. Né? Na medida em que você vai deixando de ser percebido como dentro de uma rede de relações reconhecida, o seu valor vai diminuindo também. Pessoas sem valor social e sem valor político e sem importância social são sujeitas a qualquer tipo de abuso, entendeu? Por que eu peguei emprestado o termo da Hannah Arendt para explicar a questão do fazendeiro? Ao analisar os discursos dos fazendeiros, algo sempre me chamava a atenção, de que a violência exercida, e quando indagados sobre essa violência, o que eles respondiam? De que aquilo eram práticas corriqueiras das fazendas. Aquilo era parte do processo produtivo daquela fazenda. Eles sabem que aquilo é ruim, mas, bom, eles carregam esse país nas costas, né? As fazendas carregam esse país nas costas. Então, aquilo é parte desse processo produtivo. Então, o que sempre me chamou a atenção foi justamente a banalidade com a qual esses atos eram percebidos, né? Como situações corriqueiras, como situações que acontecem em toda a fazenda, então por isso são justificadas. E quando eu entro em contato com esse termo, né, que a Hannah Arendt utiliza para descrever o Eichmann, né, a partir do julgamento do Eichmann, eu acho que realmente isso explica muita coisa, né? O que é a banalidade do mal? A banalidade do mal é uma forma de você pensar a maldade a partir de motivações que não existem nas outras expressões da maldade. Né? Por quê? Porque normalmente a gente pensa a maldade impulsionada por patologias, né? A imagem do serial killer sempre vem à cabeça, impulsionada por interesses particulares, eu não gosto de você, então algo pessoal, né? Ou impulsionada por uma ideologia, alguma motivação tem que ter. E o mal banal, ele não tem motivação. Não tem nenhum estímulo particular. Né? Por quê? Porque ele é banal. A pessoa simplesmente não reflete. O mal banal está ligado à ausência de reflexão, à ausência de pensamento. Entendeu? Não há reflexão sobre aquele ato. E por que não há reflexão sobre aquele ato? Porque aquela vida que está sendo submetida à violência, ela é destituída de valor. E por ser destituída de valor, a violência contra ela, ou a morte dela, a eliminação dela é completamente banalizada, é tida completamente como algo corriqueiro. Entendeu? Você quer falar? Ah, tá. Bom, gente, por que eu estou querendo entender isso? A banalidade do mal, que está afetando os trabalhadores escravizados, eu consigo encontrar em várias outras situações, né, em que pessoas são destituídas do seu valor, então tornam-se passíveis de sofrer esse tipo de violência. Eu acho que isso é parte de um contexto maior, né, que o Agamben chama de politização da vida. Né? A politização da vida, que segundo ele é algo comum a todas as sociedades, é algo fundamental da sociedade moderna, tá? Ela marca justamente o quê? O corpo torna-se o objeto de valor, vamos dizer assim, objeto de política. Tá? E um poder soberano, a qualquer momento, pode decidir sobre o seu valor e o seu desvalor. E o que é o poder soberano? Segundo o Agamben, eu acho muito interessante como ele constrói esse argumento, soberano é todo mundo que decide sobre esse valor.
Então ele não coloca isso, não pessoaliza, não personifica, olha, é o rei, é o Estado. Não. Quem se sente capaz de decidir sobre o valor e o desvalor pode ser considerado o poder soberano. Quando a gente estuda, foi a primeira conversa que eu tive com a Márcia, eu coloquei para ela, quando a gente estuda a violência sexual contra as mulheres, a gente percebe isso, esse poder soberano personificado no homem. Né? Aqui eu falo de poder soberano personificado no patrão. Quando a violência é exercida, por exemplo, com relação a funcionários, você fala, como é que o funcionário exerce um poder soberano? Neste caso, não é que ele personifique o poder soberano, ele sabe que quem manda é o fazendeiro, é o proprietário daquele empreendimento rural. Ele justifica a sua ação por lealdade a esse poder. Tá? Eu faço isso porque eu estou simplesmente cumprindo ordens. Tá? E ao cumprir ordens, isso esvazia o ato de estímulo, de volição. Entendeu? De novo, a gente cai de novo na ausência de reflexão sobre aquele ato. Tá? Quanto tempo? Terminou? Então, só para encerrar, eu teria vários pontos para colocar, então eu prefiro deixar o debate. O que acontece? Por que eu resolvi abordar esse aspecto? Porque quando a gente quer pensar em políticas de prevenção, eu acho que é interessante pensar os dois lados, políticas de prevenção, por exemplo, de violências e coisas assim, pensar os dois lados, não só a vítima, mas vou chamar de vitimário também. Tá? Desconstruir esses processos, eu acho que me ajudou a entender, como eu falei, a atribuir uma certa lógica, porque eu no começo achava ilógico, vamos dizer assim. Tá? Então isso nos permite entender como fazer com que essas vidas, mesmo longe de casa, não sejam destituídas de valor. Como que esses laços podem não ser apagados, podem não ser afrouxados. Tá? E, no outro aspecto, pensar, por exemplo, o processo de construção da masculinidade, que impulsiona esses jovens para fora de casa e viabiliza o tráfico interno de pessoas, como que a gente pode pensar, de repente, uma política de prevenção que afeta esse trabalhador antes da sua partida? Não apenas o trabalhador resgatado, que a gente, né, já tem uma ênfase muito boa, né, nesse tipo de trabalhador. Enfim, essas são algumas contribuições, algumas reflexões, tá, que eu, a partir do estudo de caso da OIT, impulsionado muito para as reflexões que eu vinha fazendo após o doutorado, que eu quis compartilhar com vocês. Né? Estou aberta a muitas sugestões, obviamente. Tá? Boa tarde. Para mim é uma alegria imensa estar aqui essa tarde com vocês, né? Antes de tudo eu quero dizer que eu também sou brasileiro, né? Porque eu trabalho tanto tempo com os imigrantes que o meu português ele já virou um portunhol, né? Então às vezes as pessoas perguntam, você é boliviano, você é chileno, é peruano, é paraguaio, o quê? Na verdade, latino-americano, né? O tema que eu vou trazer agora um olhar de gênero sobre o tráfico de imigrantes, dando um recorte à situação das mulheres imigrantes, né? Um tema bastante difícil para a gente trabalhar. Trabalho no Centro de Apoio ao Migrante, onde a gente coordena um trabalho prático, né? De assistência a muitas pessoas que são vítimas de exploração no trabalho forçado e pessoas que também não são vítimas, pessoas que decidiram, optaram por trabalhar nas confecções em São Paulo, principalmente, né? Algumas coisas, antes de entrar no tema, eu não poderia deixar de dizer, principalmente após as exposições que nós já presenciamos hoje, a Márcia colocou alguns conceitos muito importantes. O trabalho forçado, o trabalho degradante, o trabalho análogo ao trabalho escravo, né? Ou seja, a gente se depara diante destes fatos na migração dos hispano-falantes aqui em São Paulo. Mas como que você vai poder perceber se esse tipo de trabalho ele é degradante, se ele é forçado? Como que é? Isso é todo um problema para a gente caracterizar, né? Uma outra coisa que é muito importante, que já entra na minha fala,
a questão que a Adriana mencionava dessa degeneração, né? Quando a pessoa ela faz um acordo, ela consente para vir trabalhar, porém depois ela é coagida, ela perde a liberdade, e isso sim já se transforma na questão do tráfico de pessoas, né? E por último, outro ponto importante, a Marina mencionava da criminalização da prostituição, né? Para nós que trabalhamos com imigrantes e que enfatizamos muito o protagonismo do migrante na luta por políticas públicas, políticas migratórias, é muito importante a gente diferenciar aquilo que é migração e tráfico de pessoas, né? A migração é um direito humano, ou seja, todo ser humano tem direito a sair do seu país, permanecer em outro país, né, ou voltar para o seu país. Isso é um direito garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu tive ajuda muito importante da Gabriele, que está aqui, né? A Gabriele é profissional de direito, então ela me ajudou aqui para a gente conseguir fazer um texto que pudesse teorizar também um pouquinho a questão prática que a gente vivencia no dia a dia, né? Mas é importante contextualizar a questão da migração. No século XXI, nós vivenciamos em diversos países do mundo níveis recordes de migração, né? Até mesmo se pensar na migração latino-americana para São Paulo, dos países vizinhos, nos últimos 4 anos, houve um aumento de 141% de imigrantes do Cono Sul, por exemplo, né? Então a gente presencia isso. Alguns dados que chamam a atenção que 55%, isso é um informe da Casa Brasil de Portugal, né? 55% dos migrantes internacionais vivem em países em desenvolvimento, né? A Folha de São Paulo trouxe um artigo no dia 8 de junho que já falava que a metade dos imigrantes hoje já estão a chamada migração sul-sul. Então isso é muito importante a gente já deixar de imediato, porque coloca o Brasil como um país que tem um grande potencial de aumentar ainda muito a migração de países vizinhos ao Brasil, né? Principalmente Bolívia, Paraguai e Peru, né? Peru, a gente acredita que em poucos anos vai ser segunda colônia maior de imigrantes aqui no Brasil. Na história, a gente temos registrado que o Brasil recebeu, entre 1819 até 1940, mais de 5 milhões de imigrantes europeus, né? A gente poderia mandar 5 milhões para lá também, né? O que é muito difícil, né? Eu nem vou entrar na questão da diretiva do retorno, porque a gente não colocou isso no texto, né? A partir de 1940, assistimos a migração de milhões de camponeses, a migração interna aqui no Brasil, migração enorme, né? Mudou totalmente a quantia de pessoas que moravam no campo em 1940, é a mesma quantia que mora hoje na cidade, né? Então, imagina uma política pública para atender toda essa população. A partir das décadas de 60, 70, 80, foi o período, contexto das ditaduras militares da América do Sul, e o Brasil recebeu muitos imigrantes chilenos, argentinos, paraguaios, né? A partir da década de 80 é que começa o fluxo dos imigrantes bolivianos para São Paulo, principalmente, né? Eu peguei uns dados com o Luciano Pestana, diretor do Departamento de Estrangeiros. Isso aqui é muito recente, né? O total hoje de imigrantes regularmente registrados é 1.254.243, né? Ou seja, uma quantia, se você olhar há 3 anos atrás, a gente falava de 900 e poucos mil imigrantes registrados, né? Regulares da Bolívia no Brasil são pouco mais de 47 mil. O consulado boliviano tem no seu banco de dados mais de 60 mil
registrados só em São Paulo, né? A gente estima que seja mais de 160 mil imigrantes bolivianos no estado de São Paulo. Estou falando do estado de São Paulo, né? Uma outra imigração que cresceu muito e que vem crescendo é a imigração de peruanos, né? Hoje, regulares, tem pouco mais de, acho que são alguma coisa de 14 mil regulares aqui em São Paulo. O consulado fala de 25 mil peruanos registrados no consulado do Peru, né? Essa migração que eu venho mencionando, principalmente de latino-americanos aqui, foi motivado por razões essencialmente econômicas, né? Sendo que o objetivo principal desses imigrantes é trabalhar, né? Eu nem vou refletir muito porque ela já falou muito bem disso, né? Você vai buscar uma melhoria, né? Vai buscar trabalho para comprar uma terrinha, os bolivianos falam comprar uma casinha lá na Bolívia, né? E dar uma vida melhor para toda a sua família. Muito importante que para estudar a questão dos imigrantes bolivianos, principalmente, não dá para dissociar da imigração de coreanos, né? Que os coreanos, eles chegaram a partir da década de 60, 70, trabalhando com os judeus, principalmente, né? Uma organização bastante familiar e que começaram a trazer outros coreanos para trabalhar com eles, né? Isso foi mudando e eu menciono isso porque hoje os imigrantes, quando chegam para trabalhar, eles já logo dizem, né? Eu vim aqui para trabalhar no sistema cama adentro, né? Ou seja, isso foi implantado, foi um modelo criado pela colônia ou pela comunidade coreana, né? O que é? Que o imigrante, ele já sai lá do país de origem, ele já tem um lugar para trabalhar aqui em São Paulo, e é o local onde ele vai trabalhar, onde ele vai comer, vai se alimentar e vai viver neste mesmo ambiente, né? E é muito difícil mudar, porque isso está no consciente coletivo, né? Até citar um fato, recentemente tivemos um debate no Ministério do Trabalho em São Paulo, e uma das reivindicações dos empregadores bolivianos é o sistema cama dentro como uma conquista trabalhista, né? Então, é muito interessante porque está dentro do inconsciente. Quanto custa, né? Quanto eu estou gastando com um funcionário para trabalhar dentro da minha oficina, né? Quanto a menos que ele ia produzir, né? Se ele tivesse que sair 5 horas da manhã para chegar 8 horas na oficina de costura, né? Depois sair às 6 da tarde e essa vida que nós temos todos nós em São Paulo, né? Então eles fazem esse paralelo. Atualmente os coreanos deixaram de ser não deixaram de ser os patrões, porque isso é uma outra discussão, né? Porque quem é o patrão realmente no sistema de produção da roupa, né? Quem é o patrão é uma discussão que deve ser aprofundada, né? Mas eles deixaram de ser os donos das oficinas. Quem são os donos são os próprios bolivianos, que empregam outros bolivianos, que empregam paraguaios e que empregam peruanos. Muito importante colocar que tudo isso poderíamos dizer que é uma consequência de um sistema muito complexo, no qual está presente a desigualdade social, principalmente a assimetria, né? Nós estamos falando de imigrantes que vêm de regiões da Bolívia e do Paraguai, onde as condições de vida, os meios de saúde, de educação, são bastante precários, né? Ou seja, há uma assimetria muito grande entre a origem desse imigrante e o lugar de destino. A falta de oportunidades, né? Falta de políticas sociais, subdesenvolvimento econômico, a rede de tráfico de pessoas, né? Aqui é um outro tema que também, na questão dos imigrantes latino-americanos, é um tema que deve ser aprofundado. Eu acho que nós não temos consenso ainda
de como funcionam essas redes de tráfico. São redes de tráfico, é o irmão que traz o outro irmão menor, é o primo, né? É o amigo do pai que traz uma filha menor para cuidar das crianças e para costurar. Então é uma questão que não há consenso. Há as duas coisas, né? Eu poderia dizer que existem as duas coisas. E somando-se a tudo isso, a nossa lei de imigração de 1980. Né? Eu mencionei a migração da ditadura militar, né? E a nossa lei é de 1980 e não há perspectiva de que em poucos anos se tenha uma lei de imigração que seja compatível com a realidade contemporânea dos imigrantes, né? Nós temos um estatuto que está tramitando, veio... Está acabando? Oh, meu Deus do céu. Tá bom, então, vou deixar a crítica do Estatuto do Estrangeiro, né? Muito importante também frisar essa questão do contrabando de pessoas e o tráfico de pessoas, né? Como é que a gente trabalha isso? É que vocês são acadêmicos, eu não, né? Então, essa pergunta, né? Como que nós podemos enfrentar essa questão? O problema principal é que quando se trata de contrabando de pessoas, todos são punidos, inclusive a pessoa que nós chamamos de vítima, né? O que ela recebe? Ela recebe uma multa e uma deportação, né? Se ela recebe os direitos trabalhistas dela, isso nós não sabemos, porque uma vez que ela é multada, ninguém vai lá para ver se ela recebeu aquilo que o patrão ficou de pagar, né? Eu sei que isso não acontece em muitos casos, porque as pessoas voltam a procurar, né? Na questão das mulheres, né? Porque temos que... Esse é o tema principal, né? O que a gente mapeou é que a mulher, além dela ser vítima nessa exploração do trabalho, ela passa por outras explorações que são muito fortes, já seja violência sexual, né, violência psíquica e até mesmo violência institucional, porque nós não temos políticas públicas capazes de atender a demanda específica da mulher migrante, né? Então a mulher migrante vai fazer o pré-natal, chega lá no posto de saúde, fala aimara, não fala nem bem o espanhol nem o português, e aí o atendente pede um comprovante de residência, né, e ela não tem, daí ela acaba não sendo atendida, né? Então são casos terríveis de violação, né? Eu só queria citar aqui um caso, né, da violência sexual, por exemplo, né? Então uma imigrante contou isso pra gente, né? Então, ele era amigo do meu marido e logo após o falecimento do meu marido, me ofereceu carona e me violentou. Engravidei e não tive coragem de contar a ninguém, porque achei que fossem pensar que a culpa era minha. Ele me ameaçou durante os 9 meses de gravidez e até hoje vivo com medo. Então, além da violência sexual, toda uma violência psíquica, né? Um outro problema que é muito grave é que a mulher, às vezes, ela é violada até de exercer a maternidade responsável, né? E vou citar um fato. Enquanto estava costurando, meus filhos ficavam trancados no quarto ou então amarrados para não colocar as mãos na máquina e não atrapalhar o rendimento dos serviços. O patrão ficava bravo quando as crianças incomodavam. Ele também tinha filhos. Eles beliscavam os meus e ninguém dizia nada. Então você imagina o que é a criança ficar o dia inteiro, né, trancada lá dentro daquele quarto, né? Para concluir, o que nós tiramos de conclusão desse texto é que as políticas... o problema da imigração irregular deve ser trabalhado em 2 frentes, né? Acho que isso é muito importante. No país de origem e no país de destino. Em ambos os lugares, tanto as mulheres como os homens devem ter as mesmas oportunidades, né? E aqui, eu acho que a Márcia, não sei quem que mencionou, a questão da oferta e a demanda, né?
Então, essa é uma questão que nós precisamos encarar de fato como dialogar com uma oferta da mão de obra barata, degradante para os imigrantes e a necessidade desses imigrantes virem aqui e se submeter a essas condições, né? Então, isso eu acho que é um grande desafio. Como que poderia se criar uma política pública, uma política migratória que enfrentasse a situação e que não fosse apenas um acordo de regularização migratória, né? Dia 14 vai expirar um acordo de regularização migratória com a Bolívia e os imigrantes bolivianos não é que tenha melhorado muito a situação deles, né? Isso é um outro tema também, né? Assim sendo, é necessário lutar para a construção e implementação de políticas públicas para os imigrantes, independente do seu status jurídico, e que não se pode perder de vista que essas políticas devem estar atentas às demandas particulares das mulheres imigrantes, né? Eu fiz um gráfico ali, não sei se dá tempo, 1 minuto eu mostro, tá? Não chegaram a 500 mulheres, podemos dizer que foram procurar ajuda, né? 2006 é o ano que começa o acordo de regularização migratória Brasil e Bolívia. Você vê um aumento muito grande, né? E 2007 foi o auge desse acordo, quando já havia uma maior divulgação também, aumentou muito a procura, né? Então são mulheres que vêm reclamar das violências que elas sofrem, né? E aí, quais são as denúncias mais frequentes, né, que elas trazem? A questão da violência de gênero, por exemplo, né? Eu tinha até alguns exemplos aqui, né, da violência de gênero, que é aquela cultura de que a mulher, às vezes, ela é estereotipada como inferior ao homem. Então o homem vai, joga bola no final de semana, né, e a mulher fica em casa costurando. São questões que elas trazem muito, né? Ela tem que ficar em casa, enquanto o marido, ele pode participar das festas, tudo, né? O trabalho escravo e outros, são vários que a gente tem, mas também é muito incidente a questão da exploração de menores imigrantes, né? Menores que são trazidos por familiares, na maioria das vezes, né? É isso que eu gostaria de colocar. E não poderia deixar de fazer um agradecimento a Gabriela e Timóteo, que está aqui, e a Elaine Silva, a Gabriela é advogada, a Elaine que é psicóloga, ambas trabalham com a gente lá no Centro de Apoio ao Migrante. Muito obrigado. Olá, gente. Boa tarde a todos, a todas. É um prazer estar aqui. Venho representando, né, a Secretaria Nacional de Justiça como coordenadora aí do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, uma responsabilidade grande, é um desafio enorme. Mas eu vou ser sincera, eu fui atrás disso na minha vida. Eu trabalho assim, na área de direitos humanos. Falar também um pouquinho, né, da trajetória para vocês entenderem o porquê. Eu comecei na área de direitos humanos, eu tinha 19 anos, e na Secretaria Especial de Direitos Humanos,
Desde então, eu iniciei lá até como estagiária, porque eu sou formada em Relações Internacionais. E desde aquela época eu falei, eu quero trabalhar com direitos humanos. E fui atrás disso, procurei isso. E em toda a minha trajetória vinha a questão de criança e adolescente. Dentro da Secretaria Especial de Direitos Humanos, eu trabalhei com a questão do controle da adoção internacional no Brasil. A Secretaria Especial de Direitos Humanos ela foi instituída como autoridade central brasileira para esse assunto, de uma convenção de Haia, na qual eu, logo quando foi instituída a autoridade central, eu fiz parte da equipe. E foi um crescimento incrível, passei a ter contato com o lado bom, né, da história, da adoção legal, de como as coisas acontecem. Eu tinha acesso aos relatórios das instituições, que são hoje 36 instituições no Brasil, que cuidam de adoção internacional no Brasil, assim, um dado importante para vocês saberem, e dessas 36, 17 são italianas. E eu tinha dados dos relatórios, como era interessante você saber que crianças daqui do Brasil estavam indo para lugares e realmente estavam tendo uma vida digna, família, enfim, e nunca perdendo o vínculo aqui com o Brasil. Esse foi passei 4 anos lá, no total foram 7 anos na Secretaria Especial de Direitos Humanos. 4 desses anos foram com a questão da adoção. E saí para poder fazer minha pós-graduação, fiz minha pós-graduação em gestão pública, em administração pública na FGV, e segui pelo lado que eu queria, que era a questão da gestão social. E fiz uma análise de um programa que existe hoje no Ministério do Turismo, sobre o programa Turismo Sustentável Infância, no qual eu pude ter acesso com pessoas de diferentes setores, principalmente da área do setor privado, né, na questão da responsabilidade social dentro do turismo, na questão do enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes. Nesse inteirinho, eu fui convidada para fazer parte de um projeto, junto ao OIT e o NEP, na Universidade de Brasília, sobre a questão do enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil. E isso foi unindo uma coisa com a outra, eu fui buscando, eu falei, bom, eu vou escrever então agora a minha tese sobre tráfico de pessoas. Estou com a faca e o queijo na mão, vou atrás disso. Só que no final da história eu fiz, sim, foquei mais, porque não tem como a gente, quando vai escrever uma coisa, não tem como abraçar o mundo, a gente tem que focar, né? É isso que todos os coordenadores dizem, tem que ser o mais objetivo possível. E fiz, então, a avaliação unicamente do programa do TSI no Ministério do Turismo. E surgiu a oportunidade de ir para o Ministério da Justiça, ou seja, retornar à casa, não necessariamente à Secretaria Especial de Direitos Humanos, porque os dois ficam no mesmo lugar fisicamente, né? A Secretaria fica no mesmo prédio do Ministério da Justiça, para quem não sabe, e voltei a casa, né? Só que com uma responsabilidade muito maior. Eu faço sempre uma menção interessante, porque eu estou ali por coração, por alma. Eu acho que se cada um fizer a sua parte, é um problema muito complexo, mas se cada um aqui fizer a sua parte, eu acho que a gente está conseguindo fazer alguma coisa pelo Brasil, pelo mundo, enfim, por cada um de nós, né? E não tem como a gente trabalhar com esse assunto se não envolver todo mundo, todas as áreas, é multidisciplinar, é uma questão de rede mesmo. Eu, na prática, estou vendo, assim, a gente trabalha com parceiros o tempo todo, com articulação o tempo inteiro. E eu vou trazer, assim, a mesa que eu estou hoje é a questão do trabalho escravo rural e trabalho escravo urbano, né? E, assim, eu vou tentar fazer um link, então, do que a Secretaria Nacional de Justiça está fazendo, o que a gente planeja até dezembro agora de 2008, que é o nosso orçamento possível, que já está conosco e no qual a gente está trabalhando no planejamento, e tentar fazer uma correlação. Achei muito interessante o artigo da Patrícia, tive a oportunidade de ler antes, e nós trocamos algumas figurinhas, e eu achei interessante realmente ela colocar o porquê que ela tinha escrito, porque eu achei a abordagem dela de fácil entendimento. E eu posso perceber, assim, que na verdade tudo gira em torno muito na questão da desigualdade social. Tanto para as pessoas que estão lá fora e querem algo melhor aqui, quanto as pessoas que estão aqui e querem algo melhor lá fora, né? Então sempre gira em torno dessa parte econômica, né, das questões sociais, desigualdade social, e envolve pedagogia, a parte toda das ciências sociais, direito, antropologia, enfim, né? A fala do Paulo Willis, eu tenho oportunidade, assim, de estar em parceria com ele também em um ou dois projetos lá na Secretaria,
e sei que o trabalho dele é reconhecido. O Departamento de Estrangeiros hoje tem o CAMI como um parceiro incrível. Eu não tenho muito a competência formal para falar sobre migrações, né? Porque eu estou aqui na questão do tráfico de pessoas em si. Do plano, é óbvio, tem o aspecto, se relacionam, porém são coisas, como já foi dito aqui, muito bem colocado por todos, são coisas diferentes um, né, do outro. Então, sendo agora assim, tentando ser prática no que a Secretaria Nacional de Justiça tem feito, que eu acho importante que todos saibam, nós hoje conseguimos, como meta, tinham sido colocado que fossem criados 2 núcleos até o final do ano de 2008. Mas conseguimos fechar convênio com 5 estados. O que são esses núcleos? Só para vocês entenderem. Esses núcleos são núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que tem todo o seu eixo, a sua metodologia vai ser baseado no que já existe. A gente não vai inventar a roda. Já existem boas práticas, vão ser buscados, já está sendo, inclusive, com a própria pesquisa que nós temos das BRAD, né, em São Paulo, que é o único posto hoje em funcionamento, tem reconhecimento internacional, então a gente vai aproveitar a abordagem, a metodologia do posto para poder aplicar nos núcleos, na parte do atendimento, porque o núcleo ele vai focar nos 3 eixos da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que eu acredito que vocês todos tenham conhecimento, porque participaram alguns aqui da elaboração, do próprio processo, né, de elaboração dessa política nacional, que abarca então aí a questão do atendimento às vítimas, né, a prevenção e a responsabilização e repressão, né, repressão e a responsabilização dos autores, né. Então, o núcleo ele vem para abarcar esses 3 pontos. Como isso está sendo pensado? São Paulo, por exemplo, já existe hoje um escritório que foi, dentre das conversas anteriores, foi o que conseguiu dar continuidade, que antigamente a ideia era que o nome, ao invés de núcleos, fossem escritórios. E na mudança de gestão, enfim, foi mudado para núcleos. E também a gente vai aproveitar o que São Paulo tem já de trabalho na questão do atendimento à vítima e da questão da repressão. Rio, São Paulo, Pará, Goiás e Pernambuco. São 5 estados que já firmaram convênio com o governo federal, receberam, não é um valor alto, se nós vamos falar em quantias, mas isso é público, é R$100 mil para cada estado, não é muito, mas é para iniciar o processo. É para você ter a parte física funcionando, para você poder mobiliar, enfim, cada estado tem um plano de trabalho para ser elaborado em relação a esse núcleo. Os que já funcionam, vão ser trabalhados outros aspectos. Mas, inicialmente, o único que funciona desses 5 é São Paulo. Goiás, a gente sabe que é problemático, Pará, nem se fala, nós temos tudo acontecendo ao mesmo tempo no estado do Pará, trabalho escravo, conflito agrário, questão da exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Então, o que a gente conseguiu trazer para esses 5 núcleos foi que vão ter pessoas do Estado, vão ser financiados pelo Estado, um psicólogo, um assistente social, um assessor jurídico, dentro desses núcleos, né? Com essa visão de multidisciplinariedade. Para quê? Para você ter também a oportunidade de criar não só um núcleo, mas postos vinculados a esse núcleo central, porque esse núcleo central funciona dentro das Secretarias de Estado de Justiça, ou Direitos Humanos, no caso do Rio de Janeiro, e, excepcionalmente, do Ministério Público de Goiás, que foi quem firmou conosco. Eles funcionarão, então, fisicamente dentro dessas secretarias. Ok, mas terão os postos que farão parte desse núcleo. Por quê? Porque são ali, nas saídas, né, tanto aeroportos, portos, rodoviárias, é onde os estados vão se comprometeram nos seus planos de trabalho em formalizar fisicamente esses postos. Então, qual que é a preocupação governamental hoje? Ok, formamos, tá já o cronograma de implementação desse núcleo, para nós verificarmos como está sendo isso, já está sendo organizado, todo o apoio institucional e o que for mais necessário para que esses núcleos funcionem, o governo federal vai estar atento, porque há um diálogo intenso entre os estados para que esses núcleos realmente funcionem, né? Porque uma coisa é você ter ele fisicamente, uma coisa é saber se esses 5 núcleos vão funcionar conforme a gente imagina, né?
ok. Que é o que a Marina tinha colocado, que é a questão de você ter a questão da teoria e colocar ela na prática, né? Como política pública. Você pegar várias demandas, você participar de um evento desse, no qual você ouve muitas coisas importantes que a gente pode trazer para um trabalho, enfim, de diálogo, para que isso possa realmente dar uma diretriz para uma política pública, né? E o núcleo, ele vai ter que receber capacitação, né? E essa capacitação, ela está sendo pensada junto com os parceiros, para poder pegar as boas práticas existentes, as metodologias existentes, e, além disso, o banco de dados que vai funcionar no seu primeiro módulo. Como é esse primeiro módulo? Ele vai estar abarcando 5 núcleos, inicialmente, porque os 5 núcleos vão começar a ter realmente dados das vítimas que estão sendo atendidas, os encaminhamentos os devidos encaminhamentos dessas vítimas, e como que eles atuariam nos 3 eixos? O primeiro é a prevenção. Dentro daqueles postos que vão estar nas rodoviárias, enfim, portos, você tem como colocar um parceiro seu do seu estado, uma ONG, no caso, sei lá, de Goiás, cada estado tem que mapear a sua rede. Isso vai ser, inclusive, tem uma pesquisa já da OIT, que está na finalização aí de uma rede mapeada, né, do Brasil. A gente vai aproveitar essa pesquisa para poder ajudar os estados a poderem cadastrar dentro do seu banco de dados, cada estado tendo a oportunidade de cadastrar a sua rede. Para quê? Para que quando uma vítima chegue, você já sabe para onde encaminhar, você já tem quais são as pessoas específicas para esse atendimento. E a capacitação, essa inicial, ela vai acontecer não só com a pessoa do estado ali que vai estar fisicamente no núcleo, mas com a sua rede, com aquelas pessoas chaves, uma pessoa da Secretaria de Saúde, uma pessoa da Assistência Social, uma pessoa sua que você sabe da ONG que vai poder te apoiar na parte do atendimento. Todas essas pessoas vão ser contactadas, convidadas para iniciar o ciclo que a gente vai chamar ciclo de capacitação nacional dos núcleos. Então, não só a pessoa que está aqui, a gente vai formar o quê? Inicialmente, essa capacitação é para você já fazer o fluxo daquele estado. Como que aquele núcleo vai fazer a interligação com a sua rede do estado e com os outros. Inicialmente com eles próprios. Como que a vítima chegando, para quem que eu encaminho, para onde que vai. Isso é importante, inicialmente falando, porque aí você tem como seguir para o próximo passo, né? Que é a questão da proatividade do núcleo, porque a gente quer que, na parte da repressão, as polícias, sabendo, conhecendo que aquele núcleo existe, antes dela fazer um flagrante, antes dela fazer uma ação, ela sabe que existe um núcleo que pode apoiar essa ação. Porque hoje a grande demanda das polícias com o governo federal é, e aí, eu vou fazer a batida, eu vou fazer, enfim, eu vou lá fazer um flagrante, eu sei que tem 15 mulheres sendo exploradas naquele lugar, mas eu vou fazer o que com aquelas vítimas depois? O que? O que eu vou fazer? Então, foi necessário, a gente pensou que se aquela assistência ela for colocada de imediato naquele ponto onde vai ser ocorrido o flagrante, a vítima, a partir do momento que ela está com o policial, ela já tem o pré-atendimento daquelas pessoas, do assistente, do psicólogo, já teve a oportunidade de entrar em contato com a sua rede de atendimento, abrigos, para que elas já saiam daquele lugar ali para um lugar seguro, para um lugar que elas podem ter um bom atendimento. Se tiver com algum problema de saúde ali, já dar encaminhamento para a parte da saúde, para aquela mulher que está ali, enfim, que isso acontece, né? Nós sabemos que muitas estão em situação de muito risco, né, na parte da saúde. Então, essa noção de não consigo falar essa palavra nunca, interdisciplinariedade. É importante no núcleo, que a gente quer atuar nos 3 eixos. É importante, porque assim foi construída a política e é assim que a gente quer dar continuidade na execução. Né? Não é fácil, é um desafio, mas a gente tem que ser otimista, né? E fazer, tentar, né? E na questão do trabalho escravo, foi formado, vou até colocar para vocês, existe o grupo assessor, que foi por decreto, são 9 ministérios, 3 secretarias, acho que todos vocês conhecem esse decreto, que foi instituído agora juntamente com o plano saiu em janeiro de 2008, então é muito recente, né? E esse grupo assessor se reuniu, né, em Brasília, no dia 11 de julho,
E nós votamos um relatório de monitoramento da execução do plano. Porque cada ação do plano, ali envolvendo cada ministério, o orçamento para essas ações são de cada ministério. A rúbrica para aquela meta que ele colocou que vai ser cumprida no plano é do ministério, daquele ministério que está com a sua meta. Agora, as metas que estão com o Ministério da Justiça, efetivamente no caso do nosso, da Secretaria Nacional de Justiça, é um orçamento nosso. Então, é importante frisar isso, porque às vezes as pessoas veem um orçamento que é pequeno, vamos supor, se for falar do Ministério da Justiça, achar que o Ministério da Justiça está responsável por toda a execução daquele plano. Não é. Cada ministério ali que está com a sua meta tem o seu orçamento para a execução daquela meta. Isso é importante frisar. Ok, 5 minutos. E esse grupo assessor foi votado, a gente conseguiu votar esse relatório de monitoramento para que a gente consiga realmente saber o que está sendo executado, quanto está sendo executado e como, quais são os seus problemas, as suas aflições, para que a gente também possa ajudar, né? E, para fechar, a gente tem a responsabilidade ali, porque foram formados 2 grupos, um grupo de legislação com o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, na questão da legislação, para a gente poder levantar o que há de problemático hoje, Convenção de Palermo, Código Penal, tentar trazer à tona coisas importantes para serem debatidas como agenda dentro do Congresso, enfim, fazer o advocacy. E a questão a gente formou também um grupo de trabalho para quê? Para as questões emergenciais do Pará. Esse grupo se reunirá agora, né? E que é responsabilidade do governo, e o governo fará o que for possível, principalmente agora falando, né, na questão do enfrentamento ao tráfico de pessoas, o que for possível, porque o núcleo está sendo formado no Pará. A gente está em contato com o núcleo, a rede de lá está sendo mapeada, eles já estão promovendo, haverá um seminário, se eu não me engano, muito próximo para ser discutidas as questões do enfrentamento ao tráfico de pessoas, dentre os outros problemas que o Pará tem. Né? Então, para finalizar, eu queria assim, mostrar para vocês que nós temos também um levantamento a ser feito dentro dos tribunais de justiça, que isso é uma ideia, não é uma ideia minha, é uma ideia que já existia na gestão anterior e que nós vamos dar continuidade a ela, exatamente porque vimos aqui, principalmente nas falas da doutora Ela Vieco e da Marina, nós recebemos da Marina esse CD, nós iremos publicá-lo nas questões das decisões judiciais, em parceria com a UNODC, porque nós sabemos da importância hoje dessas questões, hoje realmente da responsabilização, né? A questão o que está sendo, tem muitos inquéritos, mas o que efetivamente está sendo condenado? As pessoas realmente estão sendo condenadas? Então eu sei que essa demanda existe, internacionalmente falando, até essa demanda veio nesse relatório unilateral aí dos Estados Unidos, falando que o Brasil não tem condenação, enfim, falando um monte de coisa que o Brasil não reconhece esse relatório, né? E deixo aqui a fala para vocês nesse sentido. Fico à disposição lá como parceira de vocês para o que for, né, principalmente na academia, porque hoje a nossa prioridade é fazer estudos, sistematizar esses estudos para que realmente a gente consiga colocar a teoria na prática. E eu sei que existe essa necessidade e fico assim, à disposição de vocês para o que for na Secretaria Nacional de Justiça. Obrigada. Obrigada, Cíntia. Eu queria convidar a doutora Ela e a Marina para comporem a mesa. Vou abrir a sessão de questões para a plateia e elas vão responder as questões da manhã. Mas acho que abro a sessão de perguntas primeiro, né? Depois fazemos uma rodada de respostas. Você tem que deixar uma. Não. Boa tarde a todos e todas. Eu não sou do métier, eu não discuto tráfico nem, mas a Adriana já fez uma atividade com um grupo do qual eu faço parte, deu uma aula magna sobre o assunto. Agradeço ela.
Mas o que eu queria dizer é o seguinte, de maneira geral, quando leio ou ouço falar sobre a questão do tráfico de pessoas ou da imigração, do fenômeno da imigração, a questão da desigualdade, ela sempre está no centro, né, aparece com força. Países mais pobres, países mais ricos, pobres querendo, né, um fluxo assim. E aí eu gostei muito da sua fala, porque você trouxe outros elementos que fazem com que as pessoas saiam, né? E que não está só no campo da desigualdade. Tem um desejo, outros desejos, aventura e tal. E aí fico pensando se lidar com esses outros desejos também não faria parte das políticas, ou se a política é só do enfrentamento, da coerção, né? E vou te dar um exemplo. Eu acabei de ler um texto da Angelina Peralva falando sobre imigração. E ela diz que, apesar do desenvolvimento relativo do Brasil nos últimos 8 anos, no que diz respeito a acesso à educação, a maiores oportunidades de trabalho, diminuição do índice de miséria, os números de pessoas que querem sair ou que saem do Brasil não diminuiu, né? Pelo contrário, ela faz uma provocação que justamente talvez porque jovens estão conseguindo acessar a universidade, ter desejos que estão mais vinculados à classe média, né? Porque sempre foi a classe média que quis sair do Brasil, talvez isso mobilize eles a quererem também sair do Brasil, né? E aí fico me perguntando quais são as políticas que existem hoje para que esse desejo se satisfaça. E mais, se as leis contemporâneas que cada vez mais restringem esse desejo, não faz com que nós, jovens, queiramos burlar e obrigar uma inclusão por baixo, né? E aí cair em toda sorte de trabalho em regimes de escravidão, exploração, desigualdade. Obrigada. Eu só queria... Eu esqueci de dizer que a gente está com o cronograma apertado, tem umas 2 meses. Então, eu peço que as pessoas sejam bem sucintas nas questões. Tá? Jair. Bom, eu queria enfatizar que eu sou apenas um cidadão brasileiro que conhece alguns problemas do país, eu não sou nenhum acadêmico. Então, tudo que eu sei é informação da imprensa. Bom, há pouco tempo, a Polícia Federal libertou alguns trabalhadores que estavam escravizados numa fazenda no Pará, e esses trabalhadores retornaram novamente para onde estavam. Então, alguém perguntou para eles, por que vocês retornaram? Então, um deles falou, a Polícia Federal esteve aqui e nos retirou para morrermos de fome. Então eu queria saber o seguinte, até que ponto que esses trabalhadores podem ser considerados realmente de trabalhadores escravizados? Obrigada, Jair. Alguém mais? Por favor. Depois. Boa tarde, meu nome é Dalília, sou da Asbrad de Guarulhos e coordeno o posto de atendimento humanizado aos migrantes, que tem por objetivo atender mulheres e trans que retornam ao Brasil, no universo dos deportados inadmitidos, para tentar compreender a migração, mas sobretudo dentro do contexto do tráfico para fins de exploração sexual. Eu acho que na fala da Patrícia e da Adriana e da Marina também, e até da doutora Ela, eu percebo quanto é difícil atender possíveis vítimas de tráfico, como é difícil discutir políticas públicas que deem conta, por exemplo, de mulheres que dão à luz dentro de confecções, como eles dizem, que trabalham de portas fechadas, porque eu atendo essa demanda também, e que depois de 9 meses, essas mulheres latinas procuram uma ONG para tentar registrar a criança, com multas aplicadas pela Polícia Federal. Ou então, de mulheres africanas que saem do Quênia ou da Somália e que ficam perdidas numa cidade como Guarulhos, sem
encontrar uma alternativa. Ou então, ainda, no universo das mulheres encarceradas, encontrar mulheres com um histórico de tráfico de drogas, mas que tem uma história de tráfico de pessoas que antecede o tráfico de drogas, que o crime organizado, ele se une a outro crime. Então, eu acho que a discussão de gênero, ela passa por tudo isso, e eu comentei com a Adriana, que sempre foi nossa consultora e orientadora, que desde que nós iniciamos o nosso trabalho há 10 anos no Aeroporto Internacional de Guarulhos, e mais recentemente com o posto de atendimento humanizado aos migrantes, nossa cabeça mudou muito. Por quê? O reconhecimento do direito de ir e vir, da autonomia das mulheres, do sonho das mulheres, das trans, do quanto é importante o respeito a esses sonhos, é que faz a gente compreender o que acontece. Agora, é necessário que se discuta a forma desrespeitosa como a mulher brasileira, como as trans, são tratadas nos principais aeroportos do mundo, sobretudo na Europa. Situações com a qual nós não podemos concordar, certo? E a discussão da prostituição dentro desse contexto, esse estereótipo em cima de toda essa população migrante, é algo que o Brasil precisa realmente combater no âmbito dos acordos de cooperação internacional em direitos humanos. É isso que eu queria dizer. Obrigada. Obrigada, Dalila. Gláucia. Bom, boa tarde a todos. A minha pergunta é bem pontual. Eu queria que vocês falassem um pouco como é que gênero e raça se cruzam, tanto no trabalho escravo quanto no tráfico de pessoas. E áudio. Um instante. Patrícia, eu queria te pedir para explicar como é que você interpreta por que é que se escolheu esse tipo de abuso. Esse tipo de abuso que o moço tivesse que fazer sexo oral no outro e não outro. Uau! Coitada, Patrícia. Eu acho que a gente pode começar pela ordem das exposições da manhã. Então, por favor, doutora Ela, depois Marina. Bom, a única pergunta diretamente para mim foi feita pela Adriana, mas eu gostaria assim, de ressaltar o quanto eu achei importantes e esclarecedoras da minha própria fala, as falas da Marina e da Fabiana. E aí a Marina disse uma coisa muito importante, né? Com relação ao conceito de tráfico de pessoas que está formulado num protocolo adicional a uma convenção sobre o crime organizado transnacional. E aí eu vejo um grande problema, porque isso foi num contexto de crime organizado transnacional, mas acabou sendo importado e transportado para outros contextos, numa lógica que não é a nossa lógica, né? Então, é a lógica dos países, né, europeus e dos Estados Unidos. E no final de contas, para mim, fica cada vez mais claro que o protocolo adicional sobre tráfico de pessoas é um grande embuste. Ele na verdade, ele está tão colado, ele repete e reforça o protocolo relativo à migração, né? Para mim é muito confuso fazer a distinção assim, o que é tráfico, né? Porque a convenção diz tráfico para fins de exploração. Acaba sendo mais importante o tal do tráfico, que é o sair de um lugar para ir para o outro, do que a própria exploração, seja sexual, seja do trabalho e tal. Então, eu vejo, Cíntia, com muito medo, inclusive, assim, esses grupos de trabalho de legislação para tentar
quer dizer, adequar a nossa legislação, o Código Penal, para essa tal de Convenção de Palermo, né? Porque aí a gente vai repetir tipos penais ou concepções que não tem nada a ver conosco. Todo mundo já viu, tem pessoas que não se sentem traficadas, não se sentem escravizadas. Isso, eu não estou dizendo que concretamente alguns daqueles trabalhadores ou daquelas mulheres, do ponto de vista, sim, de direitos, não seja uma situação de escravidão. Eu não estou dizendo isso, só que se elas não se sentem, eu acho que isso é um problema. O sistema penal, ele não pode atuar sem se dar conta disso. Então, uma coisa, a Patrícia, né? Patrícia colocou da busca dos jovens, né, assim, para afirmar sua masculinidade. Eu não sei se você sabe, provavelmente sim, há estudos mostrando como os índios Guarani Kaiowá, eles vêm aqui para São Paulo, nas usinas de cana, plantações de cana-de-açúcar, exatamente como um ritual de passagem, ritual que eles não conseguem mais fazer como faziam antigamente, e agora, num novo contexto. E isso é um direito cultural deles também, porque é essa forma que eles fazem a sua reprodução social-cultural. E nós não dizemos na Constituição que os costumes indígenas são respeitados, então tudo é muito complexo. Mas, enfim, não posso falar mais, eu só respondendo diretamente o que você disse, né? A convenção quais os efeitos da ratificação da Convenção de Palermo? Com relação à criminalização, o efeito, vamos dizer, é do ponto de vista mais processual, por conta do crime organizado. Mas do ponto de vista do tipo penal, não sei se eu estou errada, mas eu diria que é nenhum, exatamente por aquilo que a Marina, ela disse que não entendia, mas é isso mesmo, é o princípio da legalidade e da taxatividade no direito penal, né? Então, o tipo penal brasileiro de tráfico com relação a promover a saída ou entrada para fins de prostituição, ele não fala nada em coerção, nada, tá? Então, pode ter o consentimento e o crime se consuma. E por quê? E aí é que eu acho que está revela bem como o sistema penal, ele reforça a violência de gênero. Por que o consentimento, isso os juízes dizem, não faz mal que consentiu? Porque o bem jurídico que está sendo tutelado pela lei é a moralidade pública. Então, os bons costumes, esses que são protegidos, então pouco importa se a mulher consentiu, porque nós precisamos, mesmo que aquela mulher que exerça a prostituição, que ela não vai ser presa, ela não cometeu crime, mas nós vimos, ela é estigmatizada, então mostra para o resto da sociedade que a mulher, ela está saindo do seu devido caminho, né? Ela está fazendo um trabalho que é indecente, aquela coisa toda. Então, é isso que eu vejo, quer dizer, por enquanto é nada. Agora eu também tenho dúvidas, se a gente quiser se adequar à Convenção de Palermo, será que não estaremos criando outros problemas? Não é? Obrigada. Bom, acho que sobre essa questão da adequação, acho que a doutora ela assina embaixo tudo que ela falou. Eu acrescentaria ainda que nessa observação da pesquisa, observando, porque eu já citei o exemplo da Colômbia, mas o Peru e a Bolívia também incorporaram tipos penais bem parecidos com o Palermo, mas excluindo a questão do consentimento, né? Eu tenho a impressão de que realmente a gente precisa discutir qual é a adequação que nós queremos fazer. Então, assim, do ponto de vista político, é uma visão minha, eu acho que não é ruim que o Brasil demore a decidir que adequação legislativa a gente queira fazer, desde que a gente faça uma adequação que realmente contemple tudo isso. Por isso que eu acho que, no final das contas, demorar mais é bom nesse aspecto, para você fazer uma coisa que realmente tenha um efeito a longo prazo mais interessante.
Aí, de manhã, você tinha feito a pergunta sobre a questão de qual era a mercadoria que as trabalhadoras do sexo, quer dizer, prostitutas, enfim, se for um trabalho que... Assim, é uma questão bastante delicada, né? Claro, porque ela implica numa mercantilização do sexo, né? Mas a Gabriela Leite, que é da ONG da Vida, ela costuma sempre dizer que ela não vende o corpo, que o que ela vende são fetiches. E isso no sex shop está cheio, né? É claro que o que choca a gente é pensar que uma pessoa, né, assim, é você, porque no sex shop, até, bom, eu não frequento, mas enfim, às vezes, aqueles que... Agora foi engraçado. Eu não tenho nada contra quem frequenta sex shop também. Não, nada disso. Enfim, não tem... Mas, assim, o que eu quero dizer é que quando você vai lá, você vê coisas, né? Assim, fetiches traduzidos em coisas. Claro, tem filmes, essas coisas, mas você vê coisas. Eu acho que o que causa um choque, ou onde é que a coisa pega, é você pensar que uma pessoa que é como eu, como você e tal, de repente ela está vendendo um fetiche, mas que é ela mesma, entendeu? Não é nenhum aparato extra-corpo, entendeu? É ela mesma. Então, assim, é uma coisa... Agora, o que eu acho que tem uma ligação forte com isso também é a questão que a Ângela colocou do trabalho degradante. Porque não é, mesmo que você tenha uma visão da prostituição como trabalho degradante, isso não exclui a possibilidade de legalização. Porque há vários trabalhos que todo mundo sabe que são degradantes e que são regulares. Né? Tá cheio de gente até com carteira assinada fazendo. Então, assim, eu acho que isso não impede que você chegue a uma discussão. Eu acho que é muito parecido com aquela discussão que no Brasil, durante muito tempo, a gente demorou a fazer uma discussão sobre raça. Porque quem é negro no Brasil? Eu não consigo dizer, porque é tudo tão misturado. Aí, porque é tudo tão misturado, a gente não consegue discutir. Tudo bem, é difícil, mas vamos tentar. Se a gente não começar, a gente não termina. Então, acho que é um pouco nesse sentido. E sobre as outras questões, nem sei se é para comentar sobre as outras? Não, elas que foram para ti de manhã. Então tá. O que você quiser, mas... Então, com você, Patrícia. Agora que você já se entregou que você não frequenta o sex shop, não responde mais nada. Foram feitas várias questões envolvendo o trabalho escravo, mas posso responder primeiro a da Adriana? Não, por que, Adriana? Porque essa pergunta que você fez foi a pergunta motivadora dessas reflexões. O porquê da escolha daquele castigo. Gente, castigos como aquele eu li vários, entendeu? Que aquele eu achei particularmente emblemático, entendeu? A indigestão que vocês estão sofrendo, eu sofri também após ler. E o que eu queria entender nessa escolha? Lembra que eu estava falando que eu venho de uma pesquisa, né, que eu também tive acesso a um monte de relatos de maus tratos, entendeu? Para os escravos coloniais. E a questão da desumanização era uma explicação muito fácil nesses casos de maus tratos. Não, realmente, você considera aquela pessoa uma não pessoa, é uma coisa, às vezes é um animal, né? Então você pode fazer surras homéricas, vários tipos de surra, vários tipos de amputação que ocorriam. E nesse caso, que a desumanização eu acho que é um argumento muito pobre para explicar a escolha dessa forma. Eu acho muito... Bom, eu me incluo, assim, tem vários autores que se utilizam desse argumento, eu me incluo nesse, até que comecei a pensar melhor, falei, não, ele não está dando conta dessa reflexão. E o que eu não coloquei aqui, mas a sua pergunta, né, me ajuda a colocar, que esses fiscais, vamos só colocar esse caso específico, tá, gente? Esses fiscais, muitas vezes, são ex-trabalhadores escravizados, né, que perderam seus laços, como eu falei, com os lugares de origem, com a família de origem, e acabaram se inserindo na atividade produtiva da fazenda dessa forma, enquanto fiscal.
Então, ele compartilha plenamente o universo de valores daqueles trabalhadores escravizados. Ele também já foi um dia um jovem em busca, né, de um sonho, de aventura, de riqueza, que saiu de casa, que saiu da casa dos pais. Então, ele sabe a eficácia desse castigo. Ele sabe que a questão da virilidade, da masculinidade daquele trabalhador vai ser completamente afetada. Não é só mais fugir que aquele trabalhador vai ter impedido. Ele não levanta a cabeça no trabalho após esse tipo de violência. Entendeu? Por quê? Porque ele compartilha, ele também tinha esse processo de construção de masculinidade, que eu só não chamei de rito de passagem, doutora Ela, porque ele é interrompido. Ele não tem um retorno, ele não consegue voltar para casa e realizar esse rito e fazer a agregação, né, a terceira etapa do rito. Ele não consegue, ele está alijado dessa possibilidade, entendeu? Mas a escolha eu acho que é por isso, porque ele sabe a eficácia dessa punição, entendeu? Gente, só, o Jair havia perguntado do trabalho... Perdão, o que tem a ver com isso? Eu agora, né, ao escrever o texto, eu andei lendo tanta coisa, eu não sei quem foi que disse isso, mas há uma informação de que hoje em dia o sexo oral, né, é muito demandado para as prostitutas. E aí a interpretação que é feita é de que isso é uma forma, né, da dominação masculina. Agora, as mulheres, elas tiveram coragem, elas estão muito mais alçadas, estão incorporadas ao mercado de trabalho. Então, isso significa que vocês têm que se calar, né? Quer dizer, é um outro tipo de penetração. Eu acho que, eu não sei se eu estou viajando ou não, mas eu acho que esse tipo de punição, aí, como se diz, da masculinidade, está ligado com essa concepção, essa desigualdade de gênero na sociedade, que é em toda a sociedade ocidental, né? Mas, não sei, é uma coisa que a gente podia discutir. Desculpe aí, mas eu achei que ia... Não, só porque o Jair havia feito a pergunta, né, de, bom, se esse trabalhador que é resgatado fala, eu vou voltar para a pobreza, como é que ele pode ser percebido como escravizado? Em primeiro lugar, uma série de características do trabalho, né, na fazenda que qualificam o trabalho como trabalho escravo. O cerceamento da liberdade, as condições de trabalho, a ausência de higiene para moradia, ausência de segurança no trabalho, tem uma série de condições que o fazem. Ele se pensa como escravizado, porque ele não pode sair a qualquer momento, né? Por mais que a gente, às vezes, com uma carteira assinada, você depende do salário, né? Tem uma condição que não é boa de trabalho, você pode sair, né? Esse trabalhador não pode. Então, não só ele se percebe como escravizado, muitas vezes, como a lei qualifica aquele trabalho como escravizado. Essa questão que você colocou, poxa, mas ele é resgatado e volta para a pobreza, você tem toda a razão. Por isso que tem uma série de esforços de criar políticas de reinserção desse trabalhador resgatado no mercado de trabalho. Porque não adianta você tirar ele da fazenda, né? Ele, às vezes, volta até para a família, mas na família ele vai voltar... Vamos lá, gente, é como se ele parasse no tempo, né? Ficou naqueles conflitos familiares, a ausência de terra permanece, a ausência de dinheiro permanece. Como é que ele faz? Entendeu? Exatamente. Não completou aquele processo, né? Entendeu? Então, tem toda uma série de debates enfatizando isso, essa política de reinserção, justamente para evitar isso que você está colocando, como você mesmo coloca. Bom, ele é resgatado para continuar na pobreza, entendeu? Então, a gente tem que trabalhar realmente nesse sentido, tá? Tá, eu só vou comentar essa pergunta do Jair, né? O mesmo também a gente poderia se perguntar em relação aos imigrantes, né? Eu acho que tem uma questão humana. Nós conversamos aqui, a Patrícia colocou a questão que a pessoa ela sai em busca de trabalho para melhorar a situação dela e de toda a família, né? Então, se a gente pensar humanamente, o que significa você atravessar uma fronteira, atravessar um estado, né? Para buscar melhora para todos e depois voltar mais pobre do que saiu, né? Então, isso se dá muito na questão dos imigrantes. Nós acompanhamos um caso, inclusive através do escritório também lá de enfrentamento ao tráfico de pessoas e a DHPP
PP, a doutora Márcia, que eram acho que 13 ou 14 bolivianos, e ela perguntou: vocês querem ficar ou que vocês querem voltar? Né? Não, nós queremos continuar aqui, até conquistar aquilo que nós vimos buscar. Né? Eu acho que então tem essa dimensão muito humana da pessoa. Ela vai lutar, ela vai se submeter de novo até conseguir atingir aquele objetivo, né? Às vezes pode até conseguir, né? Mas às vezes não. Eu queria comentar também, ela fez a pergunta daqui, tá para lá. Eu acho que foi você, né? Que falou de outros elementos dentro da questão da migração, além da desigualdade, além da pobreza, os desejos, né? Eu me lembro que uma vez nós fizemos um debate no Chile sobre essa questão. Aí teve alguém que disse assim: eu sofro de asma e não gostaria de continuar vivendo aqui no Chile, aqui no alto, né? Eu quero ir para o Brasil, né? Eu quero fazer a minha vida lá. Então, eu sou bem resolvido economicamente. Aliás, tem até uma namorada lá no Brasil, né? Então, essa pessoa vai migrar tranquilo, mas isso é um tipo de migração, né? Agora, essa migração que, por exemplo, eu coloquei aqui na mesa, que é uma migração de trabalhadores que não tem mesmo oportunidade lá na origem, a gente precisa tomar muito cuidado. É bom colocar outros elementos, eu acho que é um conjunto. São muitos elementos que propiciam a migração. Mas nós não podemos perder de vista a questão das assimetrias, a questão das desigualdades e a questão da pobreza e do empobrecimento, né? Porque uma coisa é a pobreza com que vivem os nossos países, outra coisa é o empobrecimento cada vez maior, né, pela dominação. Por último, já que foi bastante falado sobre o protocolo de Palermo, eu só queria fazer uma reflexão para ficar solta aqui, né? A doutora Ela, né, que mencionava essa criminalização do tráfico. Tráfico é o quê? É você sair de um lugar e ir para o outro, né? Isso associado com a migração, a gente estaria correndo o risco de criminalizar a migração, né? Então a grande pergunta que nós de movimentos sociais principalmente fazemos é por que o protocolo de Palermo, em menos de 6 anos, né? Acho que 2004 ou 2002 o protocolo de Palermo, 2000, em 8 anos, olha quantos países já ratificaram o protocolo de Palermo, por exemplo, né? Será que ele não permite o policiamento das nossas fronteiras, né, a intervenção, inclusive, né? Eu acho que são perguntas que dá para fazer. E por que o Brasil até hoje não ratificou, por exemplo, a Convenção 148 da ONU, que é para proteger os direitos de todos os trabalhadores migrantes e as suas famílias? Não só o Brasil, como todos os países receptores de imigrantes. Essa é uma pergunta que eu acho que é bom a gente deixar solta aqui. Quem falou, né? Mas bom. É intervalo ou vai seguir direto? Vai deixar no ar? Tá na hora. É porque nós... Não, é porque eu não sei o que você combinou lá, Márcia. Se ela espera 1 hora. São 16h40. Nós estamos uma sessão atrasada. Ah, não, desculpa. São 15h40. Não, desculpa, só um pouquinho. Antes de terminar, Cíntia, você quer falar alguma coisa para fechar? Bom, eu acho que nessa parte do que a Adriana colocou, Patrícia, perdão, eu estou confundindo os nomes aqui. É importante a gente frisar assim que essa reinserção,
A gente vai tentar, junto com os estados, junto com essa rede mapeada, fazer esse trabalho da reinserção, né? Junto com as ONGs presentes nos estados, exatamente para a gente começar esse trabalho dentro desses 5 núcleos, para ver, depois a gente fazer uma avaliação desses 5 núcleos, para ver o que for possível mudar, o que é possível a gente reformular, para que a gente possa estender esses 5 núcleos para o Brasil todo, para que realmente vire uma política de Estado, né, no Brasil todo. Então, só deixo essa colocação da questão da reinserção social, que também vai estar presente como nossa prioridade, né, dentro do trabalho do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, nos estados que foram falados aqui. Tá? Obrigada. Bom, obrigada. Agora vamos passar imediatamente para outra mesa, porque a gente já está um pouquinho atrasado. Não muito.